Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, mais uma vez aí para o estágio de adaptações de oficiais de engenharia da aeronáutica para engenharia mecânica, prova de 2016, questão aí sobre tratamentos térmicos, tá bom? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube possa te recomendar, possa te indicar os nossos vídeos. E é de suma importância também que você dê aquela moral para o canal, deixando o seu like, tá bom? Olha só, gente, questão de número 50 é dito o seguinte: um fabricante de peças utilizou inicialmente um aço SAI 1030 para produzir um eixo de veículo. Após as etapas de conformação e usinagem, a peça foi temperada em óleo e revenida a 500 graus Celsius por 1 hora. Contudo, não atingiu a dureza esperada para a aplicação. Em relação ao que o fabricante poderia fazer para aumentar a dureza final do eixo, informe se as afirmativas são verdadeiras, V, ou falsas, F, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então a primeira afirmativa ele falou que substituir o aço por um aço de maior teor de carbono. Na segunda afirmativa ele fala o seguinte: aumentar a temperatura de revenimento para 700 graus Celsius. Na terceira afirmativa ele fala aumentar o tempo de revenimento para 3 horas. E na última afirmativa ele fala substituir o meio de têmpera de óleo por água, tá bom? Então vamos fazer a resolução dessa questão aí analisando item a item, tá bom? Justamente para ver o que esse fabricante pode fazer para aumentar a dureza final desse eixo, tá bom? Mas deixa eu falar duas coisas para vocês. Olha só, pessoal, se você quiser ficar craque neste tipo de assunto, tá? Sobre materiais de construção, sobre tratamentos térmicos, nós elaboramos um material específico para você, tá bom? Justamente baseado aí em diversos concursos públicos, como Petrobras, como Eletronuclear, a própria Aeronáutica, Marinha, dentre outras bancas aí, tá bom? Esse material está lá no Super Kit de Apostilas de volume 1, tá? Compostos ali pelas disciplinas de materiais de construção, mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos hidráulica, pneumática e tubulação, elemento de máquinas e resistência dos materiais, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira saber mais como adquirir este produto, tá? E a outra coisa que nós queremos falar para você é que você pode ganhar uma renda extra também aí, aonde você está fazendo o que você já faz, tá? Todos os dias, que é estudando. Basta apenas que você se afilie a um de nossos produtos e divulgue para os seus amigos de estudo, tá? Nós compartilhamos sempre com os nossos afiliados 50% do valor do produto, tá bom? Então é uma maneira aí de te ajudar, de fazer com que você ganhe dinheiro fazendo o que você já faz, aí sentadinho estudando, tá bom? Agora vamos lá para a resolução da questão. Bem, primeiramente, ou melhor, em primeiro lugar, temos que saber que o tratamento térmico de têmpera vai consistir ali no resfriamento rápido ou abrupto, tá? Do aço de uma temperatura superior à sua temperatura crítica, mais ou menos ali 50 graus Celsius acima da linha A1, lá no diagrama ferro-carbono, tá? Isso para os aços hiperteutóides, ou seja, aqueles aços que possuem um teor acima do ponto eutetoide. Dependendo da literatura que você esteja considerando, esse ponto pode variar de 0,75% a 0,80%, tá? Em um meio como óleo, água, salmoura ou mesmo o ar, tá bom? Ou seja, você vai austenitizar, você vai mudar a estrutura cristalina do seu aço, tá? E depois vai resfriá-lo bruscamente, de maneira que essa transformação seja uma transformação adifusional, não dê tempo de você transformar toda a sua estrutura de maneira homogênea. Por resultado, nós teremos ali a martensita, tá? Como resultado desse resfriamento brusco obtido pelo tratamento térmico de têmpera. A velocidade de resfriamento nessas condições dependerá do tipo do aço, tá? Da forma e das dimensões da peça.
Como na têmpera o constituinte final desejado é a martensita, como já mencionamos anteriormente, o objetivo dessa operação, sob o ponto de vista de propriedades mecânicas, é o aumento da dureza, tá? Que deve se verificar ali até uma determinada profundidade. Tá? Resultam também da têmpera a redução da ductilidade, porque você aumentou a dureza, a ductilidade diminui, tá? Baixos valores de alongamento e também de estricção, da tenacidade e o aparecimento de apreciáveis tensões internas. Tais inconvenientes são atenuados ou eliminados pelo tratamento térmico de revenimento, tá? Que sempre é realizado posteriormente à têmpera. Para que a têmpera seja bem sucedida, vários fatores devem ser levados em conta. Inicialmente, a velocidade de resfriamento deve ser tal que impeça a transformação da austenita nas temperaturas mais elevadas em qualquer parte da peça que se deseja endurecer. Então, ao lado aí temos uma representação de como se dará esse tratamento térmico de têmpera, tá? Você pode ver que você eleva ele a uma temperatura e resfria ele bruscamente, como você pode acompanhar a setinha, tá? Então você tem a temperatura em função do tempo. Então você está resfriando bruscamente e vai deixar essa peça por um determinado tempo, tá? Até resfriá-la completamente e depois vai submetê-la ao revenimento. O que você faz? Aquece ela novamente até uma temperatura abaixo da recristalização, mantém ela encharcada assim, de maneira que toda a sua estrutura consiga se reorganizar. Isso vai fazer com que um pouco do excesso da dureza e das tensões internas provenientes por causa desse, entre aspas, choque térmico produzido pela têmpera sejam reduzidos, tá bom? Então, você deixa ela encharcada ali, o revenimento será feito e depois você resfria ela lentamente, tá bom? Então, esse é o processo de têmpera. Então, a têmpera, na maioria dos casos, tá, sempre vem acompanhada de um revenimento posterior. Na primeira afirmativa, ele falou que substituir o aço por um aço de maior teor de carbono. Vamos verificar se isso implicaria ali no aumento da dureza, tá? O teor de carbono ele vai exercer uma significativa, tá, influência ali nas propriedades mecânicas do aço. Quanto maior for o teor de carbono, maiores a dureza e a resistência à tração. Entretanto, os aços ali com elevados teores de carbono são prejudicados pela maior fragilidade devido à maior quantidade de cementita, uma substância bastante dura, porém quebradiça, tá? É comum o uso da expressão aço doce para os aços de baixa dureza com teores de carbono menores que 0,25%. Portanto, se ele fizer isso, substituir o aço por um aço de maior teor de carbono, isso sim vai consistir ali no aumento da dureza do eixo, tá? Verdadeiro. Já na segunda afirmativa, ele falou sobre aumentar a temperatura de revenimento para 700 graus Celsius. Vejamos, a têmpera deixa o aço mais frágil, com menor resistência ao choque, e cria tensões internas, o que é corrigido pelo tratamento térmico de revenimento, que consiste em reaquecer a peça temperada a uma temperatura muito inferior à têmpera, zona crítica, fase austenítica. Já mencionamos isso anteriormente também, tá? A temperatura de revenimento e o tempo de manutenção desta temperatura vão influenciar de maneira decisiva nas propriedades finais obtidas no aço, tá? Tanto maior o tempo ou tanto maior a temperatura, mais dúctil se tornará o aço. Os elementos de liga do aço também influem no revenimento, mudando seu comportamento no processo endurecimento secundário. Portanto, se a gente aumentar a temperatura ali do revenimento, isso não fará com que o nosso eixo fique mais duro, pelo contrário, tá? Então, a temperatura de revenimento normalmente vai situar ali entre 150 a 600 graus Celsius e o tempo de processo entre 1 hora e 3 horas. Todavia, quanto maior a temperatura empregada, mais o revenimento tenderá a reduzir a dureza original obtida na têmpera. O revenimento ali possui o objetivo de aumentar a ductilidade e a elasticidade do aço. É usado especialmente na fabricação de molas, tá? Esse tratamento
é efetuado logo após a têmpera, como também já dito anteriormente, para que assim possa atenuar estes efeitos negativos produzidos pela têmpera. Portanto, a segunda afirmativa é falsa. A terceira afirmativa, ele falou o seguinte, que se aumentar o tempo de revenimento para 3 horas. Bem, já mencionamos anteriormente, tá? Que quando se aumenta o tempo ali de encharque no revenimento, isso vai produzir ali uma redução, tenderá a reduzir a dureza produzida ali pela têmpera, tá? Então, citando aí o efeito do tempo no revenimento, na operação de revenido importa não só a temperatura do tratamento, como igualmente o tempo de permanência à temperatura considerada, tá? A influência maior vai se verificar ali no início, diminuído com intervalos de tempo maiores, tá? E podemos falar que o revenimento é um processo que ocorre por difusão, portanto o tempo tem uma função preponderante no que tange esse tratamento, tá? Dependendo da massa da peça, uma vez fixada a temperatura de revenimento, o tempo terá que ser suficiente para que a peça seja revenida de maneira adequada. Na prática, podemos utilizar o seguinte critério: tempo mínimo de 2 horas para seções de até 1 polegada. Para cada polegada a mais acrescenta-se 1 hora. Para peças de pequena espessura, menores que 1 polegada, desde que o equipamento e a quantidade de peças permitam, este tempo de revenido pode baixar para 1 hora em temperatura. Portanto, a terceira afirmativa também está falsa. E, por fim, ele fala que poderia tornar o eixo mais duro se substituíssemos o meio de têmpera de óleo por água, tá? Falando aí sobre os efeitos do meio de resfriamento na têmpera, a escolha do meio de resfriamento adequado vai depender basicamente do tipo de aço a ser utilizado e das propriedades mecânicas que se pretende obter. Então, a gente pegou um gráficozinho aí para ficar melhor, para ficar mais claro para vocês, valores de durezas obtidos ali em um aço com 0,6% de carbono, tá? Poderia ser um aço 1060, para diferentes meios de resfriamento. Observe o seguinte, então a gente tem a dureza ali na escala Rockwell B e o teor de carbono, tá? Se você observar, tem uma linha ali vertical, para o mesmo teor de carbono, tá? Você observa o seguinte, a água é o meio que vai produzir a maior dureza. A maior dureza, tá? Porque ela vai ser considerada ali um resfriamento muito abrupto, tá? Agora, o óleo vem em segundo lugar, em terceiro lugar o resfriamento, o ar refrigerado, e depois ao forno e por fim de maneira recozida, tá? Assim verificamos que sim, se nós substituirmos o meio de têmpera do óleo por água, sim, o eixo vai ficar mais duro no tratamento térmico ou através do tratamento térmico de têmpera, tá bom? Então verificamos dessa maneira que está correta a alternativa C, verdadeira, falsa, falsa e também verdadeira, tá bom? Galera, não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, é de suma importância que você dê o seu like, dê a sua curtida, comente e também compartilhe, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!